Olá, o meu nome é Carolina e esse é meu canal sobre educação. Eu sou formada em pedagogia e pós-graduanda em alfabetização e letramento. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como foi as minhas vivências na faculdade, onde eu cursei aqui na minha cidade. Então vamos lá? Então, eu vou falar mais ou menos como que foi minhas vivências e como que foi o processo da faculdade mesmo. Eu entrei pelo Enem, então eu consegui a bolsa do ProUni, 100%. A minha faculdade é particular, né? Foi particular. Então, eu consegui a bolsa de 100% no segundo semestre, no ano de 2015. Eu entrei na faculdade em 2015. Então, no segundo semestre de 2015, eu estava cursando o primeiro período de pedagogia. E aí teve todo um processo, né, que a gente tem que fazer lá, entregar os documentos para comprovar que você merece aquela bolsa mesmo de 100%, apesar de você ter conseguido o Enem e tudo mais, você tem que comprovar que aquela bolsa que você ganhou ali de 100% condiz com a sua realidade, né? Então você tem que mostrar o seu comprovante de residência, comprovante de salário, comprovante de um monte de coisa. Até acho que de Receita Federal eu tive que comprovar. Então, o início de tudo foi nisso. Eu tive que comprovar se eu podia realmente receber essa bolsa. A passar disso, eu consegui a bolsa 100%, então eu não paguei nem um pouquinho da faculdade. Não é igual o FIES, né? O FIES você paga uma porcentagem, eu acho, se eu não me engano, e depois, quando você se forma, você vai pagando a faculdade. Então, não. O ProUni, você simplesmente, se você tiver 50%, você paga metade, se você tiver 100%, você não paga nada, e nem depois, quando forma, não paga nada também. Então, eu vou falar basicamente assim como que é no geral, né? Como foi geral, assim, a faculdade. Depois eu vou postar outros vídeos aí que eu falo de cada período, como foi o primeiro período, o segundo período e por aí adiante. Bom, lá na faculdade que eu, né, cursei, lá não se trabalhava com disciplinas, né, igual nós conhecemos aí desde a escola, né, que é, por exemplo, matemática, português, geografia, história, ciências, sei lá, física, tudo separadinho, né? Agora é aula de física, aí eu entro professor de física. Agora é aula de geografia, aí entra professor de geografia. As matérias não se relacionavam, então era só a disciplina ali fechada e pronto. Lá na faculdade não foi assim. Lá nós trabalhávamos por módulos, então toda disciplina, né, eram trabalhadas por módulos, então nós tínhamos temas. Por exemplo, no primeiro período, eu vou abranger isso mais no próximo vídeo, mas eu vou dar uma geral aqui. Nós tínhamos 4 módulos e cada 4 desses módulos tinham uns 2 a 3 temas, né? Então, por exemplo, no primeiro módulo tinha 2 temas e esses temas se relacionavam. Por exemplo, história da educação com a história da pedagogia, um assunto que se relaciona com o outro. E a prova também era assim, de módulo. Então, cada módulo tinha uma prova. Então, se eu tinha 4 módulos, eu tinha 4 provas por avaliação, né? Eram 2 avaliações, a avaliação 1 e a avaliação 2. Então, na avaliação 1, eu tinha 4 provas só. Eu não tinha, tipo, 10 provas de cada disciplina. Não, eu tinha 4 provas e dentro dessas provas tinha os temas. Vou tentar exemplificar mais ou menos como que eram essas provas. Vou colocar o exemplo desse módulo que tinha História da Educação e História da Pedagogia, se eu não me engano. Os temas se relacionavam, então tinha uma prova que falava sobre esses 2 temas. Então, às vezes, até mesmo as perguntas da prova eram relacionadas. Eu tinha que relacionar tanto a História da Pedagogia com a História da Educação. Então, era eu diria interdisciplinar, né? As matérias, os temas eram interdisciplinar. Trabalhava-se tudo junto ali, misturado. E os módulos também se relacionavam. Era importante, por exemplo, no primeiro período, eu estudar esses 4 módulos, porque eles se relacionavam, que é o básico, né? No primeiro período eu aprendi o básico mesmo de pedagogia. Então eu tive lá psicologia da educação, história da educação, filosofia da educação, antropologia da educação,
linguagem, coisas básicas para você começar a faculdade. E esses temas se relacionavam entre si, certo? Então, basicamente, a minha faculdade era pautada nisso aí, módulo e provas que eram baseadas nesse módulo. Outras coisas que eu tinha na faculdade de pedagogia, que era as horas complementares. Eu acho que a maioria das faculdades, sejam tanto públicas quanto privadas, tem as horas complementares. Geralmente, acho que na pública você puxa uma matéria de outro curso, ou matérias que você queira fazer. Na educação privada, né, na faculdade privada, você tem que complementar as suas horas. Ou seja, toda aquela hora que você faz da sua faculdade, desde o início ao fim, ainda precisa, sim, complementar com cursos, palestras, minicursos, workshops e assim por diante. Bom, então eu complementei minhas horas, né, complementares com cursos, né, eu fiz muito cursos ao longo da faculdade. Participei de palestras, fiz cursos pela internet, online, então eu complementei essas horas dessa maneira. Outra coisa que eu tinha também na faculdade era o AATP, que era a atividade que relacionava a teoria com a prática. Então, a gente tinha que, todos aqueles módulos que a gente estudou naquele período, a gente tinha que relacionar essas teorias que a gente estudou com a prática, né? Por exemplo, no primeiro período, a gente fez um ATP contando a nossa história, né? A nossa história na educação. Como a gente foi lá aluno, né? Porque antes da gente ser professor, nós éramos alunos. Então, a gente tinha que contar no vídeo curto ali como era a nossa trajetória, nossa história, através da educação ali como aluno, como era a nossa visão, vamos dizer assim. Então, a gente tinha que pegar um pouco de toda a teoria e colocar ali dentro do vídeo. E acho que basicamente o que nós tínhamos de importante aí, todo o semestre, né, era isso, eram os módulos, as provas que eram interdisciplinares, as horas complementares que nós deveríamos fazer. E uma dica que eu dou, não deixe para a última hora, não deixe para fazer as horas complementares no último período. Não façam isso, porque vocês vão se perder. São muitas horas, eu acho que eu tinha que fazer tipo umas 300 horas de horas complementares. E geralmente cursos têm 2 horas, 3, 4 horas, palestra, são poucas horas. E para chegar até 300, se você deixar para um semestre só, vocês vão ficar enrolados. Então, não deixa para o último semestre. E a ATP. Então, era isso que basicamente nós tínhamos em um semestre. Então, acho que eu resumi bastante aqui como que era a faculdade. Não tinha nada muito além disso, assim, que eu acredite. Eu lembro que nós tínhamos também a Semana da Pedagogia, que era sempre no segundo semestre. Então, sempre no segundo semestre nós tínhamos a Semana da Pedagogia. Aí lá nós tínhamos minicursos, palestras, roda de conversa, né? E era isso. Mas basicamente a faculdade toda foi nesse nível aí mesmo, nesse padrão mesmo. Então, acho que eu esclareci como que é uma faculdade de pedagogia. Eu não sei se todas as faculdades de pedagogia são assim. Acredito que a maioria trabalha ainda por disciplinas. Então, você deverá fazer uma prova, eu acredito, para cada disciplina. Mas lá nós não fazíamos isso, fazíamos por módulo. E acredito que as outras coisas sejam iguais mesmo, né? As horas complementares, eu não sei se tem essa prática aí, né? Tem que relacionar a prática com a teoria, mas a minha vivência que eu tive na faculdade que eu fiz foi essa. Bom, se você é de uma outra faculdade e tem outros tipos de vivências, deixa aqui para eu saber, para eu conhecer e para as outras pessoas que forem ler os comentários, se identificar. Porque acredito que a gente vai aprendendo um com o outro, né? Então, se você está na faculdade, comenta aí isso. E é isso. Então, tchauzinho e até a próxima.